O Hollywood antigo foi construído sobre a ilusão de beleza, com idades moldadas, ocultas e costuradas em quadros. Sob o brilho da fama, muitos ícones da época viram uma verdade surpreendente. Cabelos glamourosos não eram deles. Hoje, revelamos 20 lendas da Era de Ouro que usavam perucas de cabelo humano, com perfeição, mantidas em segredo. Uma Lucille Ball. Lucille Ball é lembrada principalmente pelo seu cabelo ruivo vibrante e pelo seu gênio cômico, mas a verdade por trás de seu visual icônico foi mais cuidadosamente elaborada do que os fãs jamais souberam. Até o final da década de 1940, Ball havia sofrido um afinamento severo dos cabelos devido a décadas de tratamentos químicos, especialmente pelo processo de tingimento que transformou seu cabelo naturalmente castanho no ruivo vibrante característico. O estilista dela passou a usar perucas de qualidade com cabelo humano real para manter a imagem na tela. Ball tinha uma coleção de perucas bem cuidadas, com tom bem único para combinar com seu estilo. O cabelo humano permitia movimento natural sob as luzes do estúdio. Essas perucas tornaram-se essenciais em longos dias de filmagem. Amo I Love Lucy, quando Ball envelheceu e seu cabelo natural perdeu volume. Sidney Dioff, famoso cabeleireiro que trabalhou com várias estrelas da MGM, cuidava das perucas para manter a aparência consistente em cada aparição. O timing cômico e a energia de Lucille Ball mantinham o público engajado. Ninguém suspeitou que os cachos brilhantes não eram dela. Em um sistema de estúdios obcecado por bailes de ilusões, perucas não eram vaidade. Elas eram armadura, selecionadas, usadas com maestria e nunca mencionadas publicamente. As perucas tornaram-se parte de legado, envolto em risos e cabelo real. 2. Clark Gable, o rei de Hollywood, era também rei do disfarce sutil. O charme rústico de Clark Gable, o bigode marcante e o cabelo para trás o tornaram o ápice da elegância masculina. Por trás daquela imagem elegante, escondia-se um segredo que crescia à medida que sua carreira decolava. Ele começou a perder o cabelo aos 30 para manter o fascínio exigido por papéis como Rhett Butler em E o Vento Levou. Gable adotou perucas feitas com cabelo humano de verdade. Ao contrário de peças sintéticas, perucas de cabelo humano permitiam que ele estilasse o cabelo de forma mais natural e mantinha sua presença imponente diante das câmeras. Os principais fabricantes de perucas de Hollywood criaram peças feitas sob medida, que combinavam perfeitamente com seu tom natural, mesclando-se com o cabelo que restava. De acordo com os registros do estúdio, a MGM investiu fortemente nessas peças de cabelo para proteger a atratividade comercial de Gable. Há uma pressão imensa para manter as aparências, especialmente numa época em que perder cabelo era visto como sinal de fraqueza ou envelhecimento. Os estilistas trabalhavam antes de cada tomada, ajustando as perucas para acompanhar mudanças de iluminação e evitar costuras visíveis na tela. Embora os fãs desmaiassem diante de cada sorriso dele, a maioria não percebia que o Gable, que idolizavam, era parte encenação, parte prótese. As perucas de cabelo humano dele não eram para vaidade, eram para o poder mesmo. Hollywood não podia permitir que seu galã fosse exposto, então a ilusão era mantida a todo custo. 3. Joan Crawford. Joan Crawford reinventou-se muitas vezes ao longo de sua longa e complicada carreira, mas uma coisa permaneceu constante. Sua aparência impecável, sob suas sobrancelhas afiadas e olhos penetrantes, era mais um detalhe cuidadosamente selecionado. O cabelo dela. Seu cabelo, desgastado pela descoloração, calor e estresse na década de 50, levou Crawford a usar perucas de cabelo humano para manter seu glamour. As perucas dela eram requintadas, importadas da Europa, feitas por Hollywood. Crawford era notória por sua atenção aos detalhes. As peças de cabelo dela não ficavam atrás. Ela preferia cabelo humano real com maciez, brilho natural e resistência à iluminação de palco. Algumas perucas foram tingidas em tons de castanho avermelhado, conforme o personagem mesmo. Em set de filmagem, Joan tratava as perucas como joias da coroa, borrifando-as muito em seu camarim. Algumas disseram que as batizava com nomes. Apesar da descrição do uso de perucas no Hollywood, Crawford não as via como vergonha. Elas eram ferramentas de controle, uma forma de comandar cada quadro e desafiar o tempo num sistema que exigia que as mulheres parecessem perfeitas de todos os ângulos. As perucas de Crawford não eram apenas para a continuidade. Eram escudos elegantes, formidáveis e impecavelmente estilizados. Elas ajudaram-na a manter o mito de Joan Crawford
muito tempo depois do cabelo natural dela se render ao tempo. 4. Humphrey Bogart, o Durão de Bogart, famoso. A persona, do Falcão Maltês a Casablanca, parece autêntica, mas por trás do realismo havia artifício. Bogart usava uma peruca parcial feita de cabelo humano por boa parte de sua carreira, em cenas. À medida que o cabelo dele recuava na década de 40, a Warner Bros. Insistiu em preservá-la. Silhueta clássica. Perucas não eram cosméticos. Foram criadas por estilistas da Max Factor. Essas peças de cabelo eram moldadas no couro cabeludo de Bogart e penteadas diariamente para manter a verdade. Cabelo humano era essencial. Alternativas sintéticas da época pareciam duras sob a luz das câmeras e não reproduziam a textura do cabelo de Bogart. A ilusão o tornava mais autêntico aos olhos do público. Espectadores achavam seu visual rústico natural. Enquanto o visual era montado aos poucos na cadeira de make-up, a esposa Lauren Bacall brincava que o Durão de Hollywood começava o dia com um grampo de cabelo. Bogart nunca admitiu publicamente o uso de peruca. Sua imagem era bem construída, ligada a um realismo masculino que não admitia vaidade. Mas, na realidade, como muitas estrelas da era, o cabelo era emprestado, tirado da cabeça de outra pessoa e costurado a Hollywood Dream 5. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich era mais do que uma atriz. Ela era um ícone de sedução, sofisticação e transformação, conhecida por seus traços bem contornados e por seus cabelos loiros esculpidos. O visual de Dietrich foi um dos mais imitados nas décadas de 1930 e 1940. Mas aquela perfeição platinada nem sempre era dela. Por meados da década de 1940, Dietrich costumava usar perucas feitas de cabelo humano real para preservar sua imagem. Dietrich. Ela não apenas usava perucas, ela as projetava. Trabalhando em estreita colaboração com o lendário cabeleireiro Sidney Dioff, ela encomendou perucas de cabelo humano elaboradas e amarradas à mão, que correspondiam à sua ideia de perfeição. As peças costumavam ser personalizadas até o menor fio, para garantir que fotografassem exatamente como ela desejava. Fora das telas, o cabelo natural de Dietrich ficava escondido sob lenços ou bonés. Ela confessou raspar parte da linha do cabelo para combinar com as perucas. O cabelo humano dava o realismo exigido na lente cruel do cinema preto e branco. Suas perucas não eram só práticas. Eles faziam parte de sua mística. Dietrich acreditava na ilusão, e para ela, o cabelo certo podia comunicar força, sensualidade ou superioridade. A cada rolo, ela usava uma nova versão de si mesma, construída a partir da iluminação da estrutura óssea e dos cabelos de outra pessoa. Não era vaidade, era arte. 6. Frank Sinatra. A voz de Frank Sinatra derretia corações, mas o cabelo dele estava sempre penteado. Foi parte de seu charme ao entrar na meia-idade, quando seus olhos azuis enfrentavam a calvície. A solução de Sinatra era muito discreta, mas meticulosa. Adotou perucas sob medida, com cabelo humano, para manter a aparência de cavalheiro. Enquanto fãs suspeitavam, poucos sabiam do detalhe. A peruca dele, cabelo humano importado da Europa, era modelada diariamente por barbeiros para fundir-se ao cabelo natural. A equipe de Sinatra mantinha iluminação e câmeras em sintonia com o visual, preservando a ilusão em público e na tela. Biógrafos dizem que Sinatra era sensível à sua aparência, especialmente em fotos. Ele carregava perucas extras nas turnês, embora falassem pouco. Fontes dizem que ele usava cabelo real, pois as perucas sintéticas pareciam óbvias sob as luzes do palco. Apesar de seu bravado, Sinatra era bem consciente de sua imagem. 7. Bette Davis. Bette Davis era conhecida por sua língua afiada, atuações intensas e olhos penetrantes. Mas o cabelo dela, que muitas vezes pertencia a outra pessoa, Davis sofreu queda de cabelo precoce, especialmente após as filmagens de Human Bondage e Dangerous, onde colorações agressivas e penteados apertados provocavam danos ao couro cabeludo. Por volta dos anos 1950, ela passou a usar perucas de cabelo humano para manter sua imponente presença na tela. Essas perucas não eram apenas adereços de estúdio, eram extensões feitas sob medida de seu personagem.
Davis trabalhou com seu cabeleireiro para garantir que cada peça capilar estivesse alinhada ao núcleo emocional de seus papéis. Em All About Eve, ela usou uma peruca loiro acinzentado, feita de cabelo humano, criada para exalar poder e a graça do envelhecimento. Nos bastidores, Davis era muito direta sobre suas perucas. Lembraram que ela tratava as falas com a seriedade do guarda-roupa. Ela entendia que ilusão era requisito do trabalho. E se a peruca ajudasse a mergulhar no papel, ela abraçava a peruca. Imperfeição. Davis usou perucas não para esconder falhas, mas para realçar a presença de seu cabelo natural. Perucas não eram vergonha. Elas eram ferramentas de transformação. Quando Bette Davis mudou o mundo, não consegui desviar o olhar. 8. Tony Curtis. Tony Curtis era um ídolo de matinê, cujo cabelo escuro e ondulado virou sua marca visual. Mas a juba começou a desbotar muito antes do que os fãs sabiam. Por volta do final dos anos 60, Curtis passou a usar perucas de cabelo humano real para manter o visual polido que o tornou famoso em filmes como Some Like It Hot e Spartacus. O que o tornava único era sua franqueza, mesmo entre amigos, a portas fechadas. Ele costumava brincar que alugava cabelo de outra pessoa, mas em público. Ele nunca saiu do personagem. Suas perucas eram feitas por fabricantes de Beverly Hills e custavam milhares, cada uma moldada ao formato da cabeça para parecer natural. Curtis não usava apenas perucas. Usava estilos conforme o papel, o humor ou a década. Ele alternava entre cortes mod, clássicos e até experimentais. Ele viu bem as perucas de cabelo humano não como segredo, mas como ferramentas de reinvenção, num negócio que logo descartava estrelas que envelheciam. Curtis usou as perucas para manter-se lucrativo no cinema. Elas davam a ele flexibilidade para papéis mais jovens, por mais tempo, desafiar expectativas e manter a ilusão de juventude eterna também. Fio a Fio 9, Rita Hayworth. As ondas ruivas de cobre de Rita Hayworth estão entre os penteados mais icônicos da história do cinema. No entanto, poucos sabiam que o visual característico dela foi amplamente construído usando perucas de cabelo humano real para manter a ilusão. Na realidade, o cabelo natural de Hayworth era castanho escuro, áspero e resistente à modelagem. Anos de descoloração e remodelação da linha do cabelo para rolos deixaram o couro cabeludo frágil, e surgiram calvas para proteger a imagem da atriz. Columbia Pictures recorreu a perucas. Eles criaram peças de cabelo humano que combinaram com o tom tingido e deram volume. Essas perucas eram penteadas todo dia, e essenciais para manter a consistência em longas filmagens. Mesmo no filme mais famoso de Gilda Hayworth, o cabelo dela era uma mistura do próprio cabelo com extensões humanas, postas com perícia. O lendário movimento de cabelo não era apenas sedução. Foi uma manobra possível, graças a horas de preparo com perucas. Fora das câmeras, Hayworth mantinha o cabelo coberto por lenços, cansada dos danos. As perucas dela não eram apenas ferramentas de beleza. Eles eram escudos de um sistema exigente. Ela sacrificou a identidade pelo estrelato, por cabelo humano e fios ocultos. Hayworth tornou-se a sensação do cinema. O mundo a queria à custa do reflexo. E descendo. Cary Grant exalava elegância, humor e charme, mas quando tornou-se um nome famoso por todos, seu cabelo já ficou ralo. Apesar de manter a aparência jovem por muitos anos, não foi apenas obra da natureza. No fim dos anos 1940, Grant começou a usar discretamente perucas feitas com cabelo humano. Peças parciais bem mescladas ao cabelo natural, ajustadas, ajudavam a manter a ilusão. Ele confiava em profissionais especializados para manter a ilusão. Ele entendeu o poder de cuidar da aparência e as expectativas sobre um galã. Cabelos reais permitiram que perucas se misturassem sob luzes do estúdio e aguentassem as exigências de cenas físicas e close-ups. Ele era supostamente meticuloso com a manutenção, levando perucas extras quando viajava. Mesmo ao falar em público e nos negócios, Grant continuou ainda usando perucas de cabelo humano para manter a sofisticação que definia sua marca. Embora Grant raramente reconhecesse o uso, os próximos dele sabiam que era parte da imagem construída com precisão. Seu charme pareceu natural, mas isso exigia maestria, um verdadeiro galã até o último fio, real ou não. 11. Greta Garbo. Greta Garbo era o enigma da tela de prata, misteriosa e eternamente sedutora.
Seus cabelos caíam em ondas perfeitas sobre o rosto, aumentando muito sua aura etérea. Mas, nos anos 40, após anos de descoloração e mudanças de estúdio, Garbo começou também a sofrer com a queda e a quebra de cabelo em particular. Ela recorreu a perucas de cabelo humano para manter a imagem de Garbo. Feitas sob medida, por artesãos europeus, eram caras e bem penteadas. O cabelo humano permitia reproduzir suavidade e movimento característicos, algo que perucas sintéticas não conseguiam capturar. Sob a iluminação e o filme dos anos 1930, a autenticidade era o foco, ironicamente, pela ilusão. A coleção de Garbo continha estilos para diversas ocasiões, enquanto se afastava da tela cedo. Em Nova York, ela era vista usando perucas e configurações discretas que mantinham seu mistério. Ela nunca comentou as perucas. Em cartas e entrevistas, já ficou claro, ela via a aparência como armadura, para protegê-la do mundo. A mulher que queria ficar sozinha ficou escondida atrás de véu de cabelo emprestado, mantendo uma fantasia de perfeição. O mundo ainda prende-o hoje. Twelfth Rock, Hudson Rock. Hudson simbolizava a masculinidade americana de meados do século XX. Alto, com queixo quadrado e bonito. Ele era universal. As imagens respondem ao ideal do garoto dourado. Mas, ao entrar nos 30, Hudson enfrentou pressão para manter a imagem. O cabelo começou a rarear. Solução: cabelo humano, uma peruca, usada sutil e constante em seus papéis de galã. As perucas de Hudson eram combinadas à cor e à textura originais de seu cabelo, com fios humanos. Para o realismo, o movimento natural do cabelo era essencial. O público precisava crer no charme dele sem esforço, e a iluminação de estúdio exigia autenticidade. O cabeleireiro dele costumava acompanhá-lo ao set, mantendo as peças de cabelo para que fluíssem naturalmente nas cenas. Hudson, contudo, vivia uma vida privada devido aos tabus da época, o que adicionava peso emocional à produção. Sua aparência era máscara, outra camada de proteção. A peruca não era só para a aparência, era parte de uma apresentação. Amigos lembraram como Hudson removia a peruca apenas com gente de confiança, brincando com isso. Mesmo o cabelo tem contrato. Mas por trás do humor havia a verdade. Num mundo de aparências, até mesmo uma peruca tornou-se contrato com o mito da fama 13, Lana Turner. Lana Turner era conhecida como a garota do suéter, com olhar frio. Blonde Allure cativou milhões. Poucos fãs perceberam que cabelos eram perucas humanas, feitas para manter um visual que definiu a sensualidade e eterno apelo. Em 1940, Lana Turner sofreu queda de cabelo e afinamento, após anos de tinturas impostas pelo estúdio e penteados rígidos. Ela adotou perucas de cabelo humano de alta qualidade. Essas peças foram importadas da Europa e mantidas por um estilista particular que já viajava com ela. As perucas deixavam ela pronta para as câmeras e garantiam consistência em sessões de várias semanas. Seu visual era tão consistente e suave que até estilistas profissionais não percebiam que ela usava peruca. Turner não via isso como vergonha. Na verdade, ela via a peruca como necessidade para sobreviver num negócio obcecado por juventude e refinamento. Para Lana, a peruca era ferramenta de poder. Ela preservava a imagem, dava controle e mantinha-a luminosa aos olhos do público. Sob cada fio, havia a escolha de permanecer deusa, não importava o custo nos bastidores. 14. James Stewart. James Stewart era querido por seu charme comum, mas mesmo os heróis mais relacionáveis não escapam do envelhecimento. À medida que Stewart passou de protagonistas românticos jovens para papéis mais sérios, em Vertigo e Anatomy of a Murder, seu cabelo recuou e a ilusão de invulnerabilidade de Hollywood diminuiu para manter a continuidade e a percepção do público. Stewart usava perucas de cabelo humano para papéis. Eram discretas e bem feitas para imitar o vai e vem do cabelo que afinava. O uso de cabelo humano era necessário para manter o realismo exigido pela direção meticulosa de Hitchcock, especialmente em Vertigo, onde o detalhe visual era primordial. Estilistas no set. Recordou a humildade de Stewart ao ajustar as peças. Ele brincava com isso, sem deixar o ego atrapalhar, mas entendia as expectativas impostas a ele. Seu objetivo não era vaidade, era credibilidade.
Em uma era do cinema, em que a autenticidade ganhava mais valor que o glamour, as perucas de Stewart ajudaram a unir dois mundos. Ele os usava, não para enganar, mas para entregar. Ao fazer isso, ele provou que atuar de verdade, às vezes, significava emprestar até mesmo as partes mais básicas de si mesmo, deixadas pela Strand. 12º. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor foi a encarnação do glamour. Seus olhos de tom violeta, vestidos dramáticos e o cabelo icônico a tornaram-na um padrão de moda e beleza para gerações. Mas, já nos seus 30 e poucos anos, Taylor enfrentou uma série de problemas de saúde. Danos e cirurgias deixaram o cabelo ralo para manter o visual lendário. Ela passou a usar perucas de cabelo humano bem feitas, sempre de qualidade. As perucas não eram apenas reservas. Faziam parte da rotina, feitas com cabelo humano 100% real. Essas peças deixaram-na impecável nas câmeras, em galas, visitas a hospitais, onde fotógrafos rondavam. Ela tinha perucas catalogadas como artefatos de museu. As perucas davam flexibilidade, especialmente quando o cabelo natural precisava se recuperar de coloração e danos pelo calor. O cabelo dela parecia intocado pelo tempo. Em particular, amigos dizem que valorizava sua coleção de perucas e as via como símbolos de resiliência para Taylor. As perucas não eram máscaras, eram coroas. Elas lhe permitiam continuar governando Hollywood com uma graça indomável. Sua beleza talvez fosse lendária, mas foi a sua capacidade de preservá-la, fio a fio, que a tornou memorável. 16. Burt Lancaster. Burt Lancaster. Atleta, circense e potência de Hollywood, projetou vigor e masculinidade. No entanto, nos anos 1960, sua linha capilar recuou perceptivelmente, levando ao uso de perucas de cabelo humano feitas sob medida, especialmente para papéis de alto perfil em épicos como Elmer Gantry. Nas perucas de Lancaster, foram projetadas com primor para lidar com as exigências dinâmicas de seu papel. Ele não precisava só de algo para ficar imóvel sob as luzes do palco. Precisava de cabelo humano que fluísse, movesse e segurasse durante ação e suor. O calor do estúdio. Perucas vinham de estilistas de Hollywood e eram presas com adesivos que as mantinham firmes, em cenas de cavalo ou luta. Apesar de parecer duro e autêntico, Lancaster entendeu que a atuação ia além do diálogo, mesmo. Imagens fora de câmera. Ele era pragmático. Via as perucas como figurino, não como ocultação. Elas o mantinham competitivo numa indústria obcecada por juventude. O homem que comandava exércitos na tela sabia que uma simples peruca podia manter a virilidade eterna. As perucas de Lancaster não eram apenas cosméticas. Elas permitiam que ele permanecesse como um leão muito tempo depois que a natureza tentou domesticá-lo. 17. Vivien Leigh. A delicada beleza de Vivien Leigh definiu Scarlett O'Hara por gerações, mas poucos sabiam o quanto aquele look icônico dependia da ilusão. Leigh, que lutou ao longo de sua vida contra transtorno bipolar e tuberculose, sofreu queda de cabelo devido ao estresse, à doença e aos tratamentos. Quando estreou em Um Bonde Chamado Desejo, ela já usava perucas de cabelo humano de verdade com frequência. Suas perucas eram bem feitas, macias e naturais. Sob a câmera, ela trabalhou com designers para combinar texturas que realçavam seus traços, estilos da época, o humor do personagem em palco e tela. A diferença entre real e artificial era indistinguível na privacidade. Lee via suas perucas como amortecedores emocionais. Elas a ajudavam a entrar num papel quando não se sentia bem, escondendo as lutas por glamour. Em entrevistas, evitou o tema. Ela entendeu quão frágil é a percepção da beleza em Hollywood ou Lee. Quem era tão frágil quanto ela era brilhante. Perucas davam mais que aparência. Elas davam força. Elas permitiam que ela voltasse outra vez a um palco que exigia apenas perfeição, ainda quando seu corpo lhe dava cada vez menos para oferecer. Yul Brynner é conhecido pela cabeça calva e pela voz de comando. Brynner é lembrado por O Rei e Eu e por seu crânio calvo, imponente. Mas ainda a escolha de Brynner por ficar careca nem sempre foi voluntária. Mais cedo, na carreira, quando a linha do cabelo recuou, ele usou perucas de cabelo sob medida para audições de palco. Brynner. As primeiras perucas eram feitas de cabelo humano.
Como jovem ator nos anos 1940, precisava parecer adaptável, jovem e atraente para agentes. Estilistas usaram peças de alta qualidade que o ajudaram a misturar-se entre protagonistas. Eventualmente, Brynner transformou a desvantagem em assinatura. Raspou a cabeça e adotou um visual ousado e marcante. Mas, anos antes daquela transformação, ele quietamente confiou em cabelo humano real para atender às expectativas da indústria. Sua jornada é única nesta lista. Suas perucas eram uma ponte da insegurança à identidade. No fim, foi a remoção dessas perucas que o tornou inesquecível. Mas há que lembrar que, antes da ousadia, veio o medo. Antes do legado, vieram as mechas emprestadas de um homem que ainda quer que o mundo o veja. Jean Harlow e Jean Harlow, a loira fatal, não nasceu como deusa de platina. Seu cabelo natural era castanho, e foi necessária descoloração implacável para alcançar aquele brilho da tela prateada. O preço foi danos graves ao cabelo e queimaduras no couro cabeludo. Afinamento irreversível. Até 1935, Harlow usava perucas de cabelo humano para manter o look sem destruir o pouco que restava do cabelo natural. As perucas de Harlow eram algumas das mais luxuosas da época. Elas precisavam ser de cabelo humano claro, exigindo tonalização constante, e a iluminação de estúdio da época tornava isso necessário. Toda a imperfeição era visível. A MGM não poupou despesas ao contratar os melhores fabricantes de perucas para manter a imagem de Harlow constante. Mesmo em Libel Lady, a aparência de Suzy Harlow costumava ser realçada por uma peça de peruca bem aplicada. Ela foi franca com amigas bem próximas sobre o peso do cabelo. Usava lenços ou turbantes e ficava fora dos holofotes. Jean Harlow morreu jovem. Perucas que deixou lembram quanto as estrelas precisaram evoluir para encarnar uma imagem. As perucas dela não eram máscaras, eram balsas num mar de belezas impossíveis. 20º. Charlton Heston. Charlton Heston. Famoso por papéis maiores que a vida em Ben-Hur, Os 10 Mandamentos e Planeta dos Macacos, exibindo o olhar de queixo quadrado que os estúdios desejavam. Ao envelhecer, sobretudo no fim dos anos 60, a queda de cabelo virou preocupação. Para manter a linha de seus papéis épicos, Heston recorreu a perucas completas e parciais, feitas com cabelo humano de verdade. Estas perucas foram feitas para aguentar produção cansativa, clima extremo e figurinos pesados em Ben-Hur. Seu cabelo devia parecer varrido pelo vento, contido. Perucas naturais não serviam. Em vez disso, a equipe atuou com estilistas para criar peças capilares que pudessem ser modeladas, curvados ou lisos, conforme o tempo. Fontes do set notam o quanto Heston era reservado com as perucas. Ele exigia horários de chamada mais cedo, para aplicar as perucas antes de todos chegarem. A ilusão de poder era crucial. Para ele, o cabelo era parte da armadura, assim como túnicas e carros de guerra. Para um homem ligado à força e à convicção, a vulnerabilidade da calvície foi apagada. Por fios de cabelo humano, Heston foi um titã do cinema, imortalizado por suas atuações e por milhares de fios que cercaram seu rosto. No antigo Hollywood, a imagem era tudo. Para essas estrelas, perucas de cabelo humano eram os fios secretos que sustentavam a ilusão. Cada fio sussurrava sobre pressão, vaidade, sobrevivência e arte e, mesmo que as perucas ficassem ocultas, ajudaram a forjar lendas cintilam décadas depois, sob o brilho da tela de prata.